No novo milênio, todos nos comunicaremos por meio da linguagem universal da luz. Essa forma de comunicação é muito mais específica e inclusiva que as palavras e até mesmo que a comunicação telepática. A linguagem viva da luz é a verdadeira linguagem universal de Deus. O novo milênio trará de volta o estado desperto anterior à queda, que na verdade nunca desapareceu. Apenas achamos que isso tem acontecido. Estamos repensando essa ilusão, programada em nós por nossa sociedade todas as manhãs quando acordamos de nossos sonhos e levantamos. Isso pode ser mudado a qualquer momento em que tomarmos a decisão de fazê-lo. À medida que formos passando por esse ciclo final de 20 anos no calendário maia, lentamente, mas de forma segura, emergirá uma massa crítica de pessoas despertas e iluminadas. Isso causará um efeito semelhante ao do 100º macaco e transformará instantaneamente a humanidade como um todo. Essa transformação tirará o ego do centro, deixando Deus no seu lugar. Na verdade, esse processo é muito simples e está relacionado com o ponto em que focalizarmos a nossa atenção. Se concentrarmos a atenção na nossa identidade ilusória do ego negativo, é ali que viveremos. Se a focalizarmos na nossa identidade divina, despertaremos para a verdade do nosso ser. Muitos de nós não controlamos o foco da nossa atenção e agimos no piloto automático. Essa é a nossa queda. Vivemos, na verdade, em dois estados de consciência simultaneamente. Somos suficientemente grandes para abarcar toda a criação. Todavia, com a nossa atenção, podemos nos tornar tão pequenos a ponto de entrar na criação e assumir um corpo físico. O problema é que o ego negativo nos diz que o corpo é tudo o que somos. No estado de realização em Deus, oscilamos entre os dois, conforme as circunstâncias e a nossa missão exigirem. Há um movimento apropriado da totalidade do ser para a forma e um movimento correspondente de retorno. No estado de realização em Deus, mesmo que nossa atenção retorne para a nossa identidade da forma, ainda assim retemos a consciência de unidade e identidade com Deus. O estado de realização em Deus favorece os dois estados de consciência, enquanto o ego negativo nos diz que tudo o que existe é nossa identidade da forma. No novo milênio, haverá uma volta ao equilíbrio ecológico e à cooperação internacional, inclusive com o fim da guerra. Todos procuraremos realizar o plano divino e não o nosso. Nós nos tornaremos os meios pelos quais Deus realizará sua vontade no reino da forma. Despertando do encantamento da matéria. Nesse novo milênio, a humanidade toda despertará do encantamento da matéria. Nosso planeta possui 7 dimensões, embora no passado tenhamos percebido como tridimensional. Da perspectiva do espírito e dos anjos, tivemos algumas desordens de percepção estranhas e debilitantes. Identificamo-nos mais com a forma do que com a essência, com o tempo mais do que com a eternidade, com o visível mais do que com o invisível. Vivíamos sob o efeito de uma hipnose negativa. O desafio da nova era é manter nossa forma humana e, todavia, despertar dessa hipnose. De acordo com o arcanjo Rafael, em transmissões da Estrela Semente, os anjos foram programados para nos despertar num determinado momento da história. O ápice desse momento ocorreu no nascimento de Jesus Cristo, que descreveu a si mesmo como o caminho onde estávamos, onde estamos e onde estaremos, depois que o encantamento da matéria for quebrado. Os anjos precisaram de 2000 anos para nos preparar para a profunda transformação que está prestes a ocorrer, a entrada plena na nova era, o ego e o espírito. Para chegar a uma compreensão apropriada de todo esse processo,
eu gostaria de analisar uma concepção do ego diferente da que apresentei anteriormente. Em outros capítulos, defini o ego como um sistema de atitudes oposto à consciência do Cristo. Sistema esse baseado na premissa de que somos corpos físicos mais do que espíritos, vivendo em corpos físicos. Essa ilusão leva à crença irreal na separação, no medo, no egoísmo e assim por diante. Estou inserindo intencionalmente neste capítulo um conceito semanticamente diferente do termo ego no caminho, porque estamos diante de um dilema com que todos os discípulos que estão no caminho deparam. Metade das escolas de pensamento usa o termo ego com a acepção que lhe dá Sai Baba, quando ele diz que Deus é igual ao homem menos o ego. A outra metade das escolas o usa de outra maneira, que eu gostaria de explicar agora, pois provavelmente ela oferece uma melhor compreensão do processo. Nesse novo entendimento, o ego é a parte mais substancial e importante do eu, que nos dá uma sensação de identidade e de individualidade. Ele nos ajuda a viver nesse mundo e a cumprir nossas missões aqui. Ter um ego implica ter um corpo físico. A verdadeira função do ego consiste em recuperar informações e em lembrar a extensão de alma que vive no corpo, que cuide de seu corpo físico no qual ela vive. O ego impede que a extensão de alma pratique alguma ação que possa prejudicar o veículo físico. O ego é especialista em plano material. Se não tivéssemos um ego, poderíamos até esquecer que estamos encarnados. Assim, ele nos lembra que precisamos de água, de alimento e de sono. O problema surge quando o ego ultrapassa suas funções e põe-se a interpretar para nós outras áreas da nossa vida, uma tarefa que é, ou pelo menos deveria ser, específica da alma e do espírito. Deixamos o ego interpretar nossa realidade, o que ele faz baseado na crença errônea de que somos corpos, porque essa é a única realidade que ele conhece, e também o deixamos sobrepor aos modos intuitivos utilizados pelo espírito para processar a informação. O método do cérebro direito adotado pelo espírito para processar a informação, usando a intuição, a mente superior, a vontade espiritual e outras faculdades, pode processar a informação instantaneamente. Ao interpretar nossas realidades, o ego fez mau uso da mente consciente e do raciocínio e criou um sistema de crenças ilusório baseado no medo, na separação, no egoísmo e na morte. O ego também anulou e bloqueou o circuito superior do sistema primário de informações do espírito, que poderíamos comparar a um computador. Na melhor das hipóteses, ele consegue usar 10% do cérebro. Só o uso do sistema processador de informações do espírito possibilita o uso de 100% do seu potencial. Por ocasião da queda, a humanidade desviou-se para o modo de interpretar desajeitado e ilusório do ego. O ideal teria sido equilibrar as funções do ego e do espírito da maneira apropriada. Torno a afirmar que nunca foi tarefa do ego interpretar a nossa realidade. Ele deveria apenas recuperar as informações e ser o especialista residente no corpo físico. Interpretar a realidade por meio do ego é interpretá-la através dos olhos físicos apenas. Nós não deixamos o ego espiritualizar-se. Assim, ele se tornou negativo. Quando Sai Baba e outros instrutores dizem que devemos morrer para o nosso ego, isso significa que devemos morrer para o nosso ego negativo e que é preciso espiritualizá-lo. Ambas as escolas de pensamento são totalmente válidas. Trata-se apenas de uma questão de semântica. No estado ideal, espírito e ego trabalham em perfeita harmonia e nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Este será o protótipo no novo milênio.